Boa noite, igreja. Que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Você pode se sentar. Esse tempo de adoração realmente é algo maravilhoso, né? Podemos contemplar a face do nosso Criador, do nosso Senhor, nos derramarmos na presença dEle. Chega uma hora que não importa mais a letra, não importa mais nada, é só Ele ali mesmo. E é isso que nós amamos fazer, né? Adorar esse Deus maravilhoso que nos ama e que nós amamos tanto. Bem, que bom que você está aqui nessa noite. Estamos reunidos aqui porque Deus tem algo especial para nós. Você crê nisso? Deus tem algo especial para você em particular? Eu creio que Deus fala conosco de diversas maneiras, e uma delas é através da mensagem do culto, né? Onde nós podemos aprender mais da palavra, mas também é um lugar onde muitas vezes o pastor fala uma coisa aqui na frente, na pregação, e o Espírito Santo ministra outra aí na sua vida, né? Então que essa noite seja desta maneira, né? Que você possa ouvir a minha voz, mas possa ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Muito bem, a mensagem para esta noite, que o Senhor tem colocado no meu coração já há algum tempo, tem esse título aí, ó, Em Busca da Felicidade, né? Quando o Senhor me deu até a ideia de imagem para a ministração, para o culto, eu tinha uma visão de que existe uma falsa felicidade por aí. Que muitas vezes pessoas estão por aí com balões coloridos levantados para o céu, mas que dentro do seu coração existe algo negro, algo obscuro, algo que só o coração dessa pessoa sabe. Que ela busca a felicidade. Parece que está feliz, mas não está, né? Eu quero compartilhar contigo algo que faz parte daquilo que todos nós, como seres humanos aqui nessa terra, buscamos. Nós buscamos ser felizes, amém? Você busca ser feliz? É isso que nós queremos. Nós não queremos tristeza. Todos querem felicidades. As pessoas, de modo geral, buscam a felicidade de diversas maneiras. Você bem sabe, a procura da felicidade é algo que ronda a vida de todas as pessoas. E não encontrar a felicidade, muitas vezes, leva pessoas a uma tristeza profunda. A uma depressão, até muitas vezes, em alguns que a gente vê acontecendo por aí, que você não imagina que aquilo pudesse estar na vida daquela pessoa, chega a cometer suicídio. Em busca da felicidade, de tanto não encontrá-la, chega a um ponto em que a pessoa não suporta mais. E muitos mergulham fundo nessa busca da felicidade, buscando uma felicidade a qualquer preço, a qualquer consequência, sem limites. Mas o fato é que aqueles que buscam dessa maneira no início até pensam que encontram. Muitos por aí encontram, mas logo descobrem que aquilo que encontraram na verdade foi frustração. No início era uma felicidade, mas depois um grande vazio no seu interior está de volta e cada vez maior. E a busca pela felicidade é legítima. É algo que Deus colocou dentro de nós. Tudo o que Deus quer é que nós encontremos a felicidade. Deus não planejou tristeza para a nossa vida. Na verdade, Deus criou você para a maior de todas as felicidades, que é conhecê-lo, que é amá-lo, que é desfrutar da abundância dele como filhos. Amém? Mas a realidade é que muitas pessoas estão buscando a felicidade em fontes que não provêm de Deus. E hoje eu quero trazer à nossa consciência esse perigo. E a minha oração hoje é que você seja feliz. Feliz com Jesus. Amém? Esta é a minha oração. O lema de muitos nos dias de hoje é: não é errado se te faz feliz. A gente costuma sempre colocar, né, a assinatura de quem fala a frase, né? Então está aí, põe aí no telão. Não é errado se te faz feliz, né? Está aí o autor dessa frase. E essa frase realmente tem origem no inferno, né? Mas ela está estampada em camisetas, ela está nas redes sociais, ela é compartilhada em imagens no WhatsApp, está nos para-choques dos caminhões. Mas essa busca pela felicidade tem quebrado cada vez mais limites. E a felicidade em si tem ficado cada vez mais fútil e mais volátil. Mais limitada, mais passageira. As pessoas têm pago um alto preço na busca pela felicidade e não a têm encontrado.
Se nós formos olhar na palavra, na Bíblia, no livro de Eclesiastes, no capítulo 2, não é o texto principal dessa noite, mas Eclesiastes ele foi escrito por um sábio rei, Salomão, que passou grande parte da sua vida tentando entender a busca humana pela felicidade, de preencher o vazio interior. E ele diz, no versículo 1 do capítulo 2, ele diz: pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria, vou descobrir as coisas boas da vida, mas isto também se revelou inútil. E se você seguir lendo o texto, ele segue contando que primeiro ele buscou a felicidade na bebida. Ele pensou que a felicidade poderia ser encontrada no fundo de uma garrafa, e ele descobriu que era apenas vaidade. E ele segue na sua busca, e ele seguiu procurando construir coisas grandiosas, casas, plantações imensas, jardins maravilhosos com lagos ornamentais. Ele fez grandes construções, mas nada trazia felicidade que durasse mais do que o tempo da apreciação daquelas coisas. Quando ele conquistava uma nova obra, logo aquela alegria ia embora. E é fato que nós ficamos felizes em comprar algo novo. Você não fica feliz quando compra algo novo, né? Construir uma casa, trocar de carro, comprar roupa nova, ganhar uma promoção no trabalho. Quem não fica feliz com isso? Construir família, ter filhos, se formar na faculdade. Mas esse tipo de felicidade, ela tem uma curta duração. Logo ela fica para trás e nós vamos em busca de coisas maiores, de coisas melhores. Então Salomão foi, depois dessa busca, ostentar a sua riqueza, comprou mais bois, ovelhas, diz a palavra ali nesse texto, mais servos e servas do que qualquer outra pessoa em Israel havia tido até então. Mas a felicidade de possuir tudo já não era suficiente para ele. E então ele fala ali que ele se lançou nos prazeres da carne, e ele diz que tudo que os seus olhos desejaram, ele não se negou. Tudo que seus olhos desejaram, ele não se negou. Esse, sem limites para a imaginação, ele não privou o seu enganoso coração, porque assim é o coração do homem, de alegria alguma. A palavra diz que ele teve 1000 mulheres, 700 princesas, 300 concubinas, e mesmo com todo esse glamour do prazer carnal, ele não encontrou a verdadeira felicidade. Aí ele vai buscar na fama, no sucesso, no reconhecimento popular. Ele se tornou o homem mais conhecido e famoso da sua geração, mas também não encontrou aí a verdadeira felicidade. Por que eu estou contando isso para você? Porque no final do livro de Eclesiastes ele diz o seguinte: a conclusão de sua busca louca pela felicidade, ele diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo a toda obra, e até tudo o que está encoberto, seja bom ou seja mal. A Bíblia tem exemplo para tudo. Junto com a sabedoria, ele se pôs num plano para concluir que não existe felicidade sem Deus. Em busca da felicidade, Salomão ele percorreu os caminhos, as mesmas fontes que as pessoas nessa terra procuram, e ele concluiu: tudo é vaidade, tudo é inútil, nada que é humano faz sentido. Sem Deus nós não somos nada. O tempo que nós vivemos aqui nessa terra é como um grão de areia no deserto. O nosso tempo aqui passa tão rápido, é uma gota d'água no oceano. As nossas conquistas terrenas são passageiras, são vãs. O nosso esforço inteiro em conquistar, em ser, pode trazer um conforto momentâneo, mas ele não é a felicidade verdadeira. Nossa felicidade só existe se Deus estiver na nossa vida. Só Ele é a fonte da felicidade confiável e verdadeira. Esta foi a conclusão do homem mais sábio já visto. E ela está escrita para que a gente tenha exemplo para nós. Amém? Em busca da felicidade. Depois dessa introdução não assim tão breve, né? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmos, no capítulo 1, no Salmo 1. E nós vamos aprofundar esse tema, em busca da felicidade. Amém? Está comigo? Salmo capítulo 1, e diz assim:
como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no dia do julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Davi, ele abre o livro de Salmos com o Salmo falando acerca de um homem que de fato é feliz. Eu abordei, se você estava neste PG no início do mês passado, uma mensagem a respeito desse salmo, mas eu quero aprofundar ainda mais este assunto aqui hoje, a respeito da felicidade. Eu acredito que a mensagem desse salmo, ele revela muito mais coisas para nós, práticas sobre a felicidade, em tão poucos versos. Em tão pouco texto tem tanta coisa aí. O reformador Calvino, ele disse que este salmo é o prefácio do saltério. Ele introduz os salmos e ele é a síntese dos outros salmos. E ele trata da essência daquilo que os outros salmos tratam. Interessante também, esse salmo, ele começa com a mesma palavra, né? Davi usa aqui a mesma palavra que Jesus usou, ou Jesus usou a mesma palavra que ele usa aqui, nas bem-aventuranças. E bem-aventurado, se você tiver uma Bíblia numa versão mais tradicional, uma João Ferreira de Almeida, por exemplo, está escrito lá, bem-aventurado, significa mais do que feliz. Mais do que feliz, né? Ele trata deste assunto aí, felicidade nesse salmo, e uma felicidade que não depende de circunstância. Então, a pergunta para hoje é possível ser feliz? E a resposta é possível ser mais do que feliz. É possível ser bem-aventurado. Amém? A realidade é que o problema da humanidade, o seu, o meu, de todos, não é em si a busca pela felicidade, porque eu já falei que isso é um sentimento legítimo. Essa é uma busca legítima, é necessária para nós buscarmos a felicidade. O maior problema não é esse, o maior problema é o contentamento que as pessoas têm com uma felicidade momentânea, uma felicidade limitada, uma felicidade pequena demais, terrena demais, curta demais, quando na verdade Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, uma felicidade eterna, mas que começa aqui. Não é só lá que você vai ser feliz, começa aqui. E esse salmo é como um mapa na mão de um viajante à procura da felicidade. Esse salmo é a espécie de receita da verdadeira felicidade. Se você está aqui hoje e você não sente que a felicidade verdadeira está presente na sua vida, se você anda por aí como Salomão, testando as coisas da vida para ver se você encontra a felicidade, experimentando de tudo para encontrar a felicidade, presta atenção, hoje você vai encontrar, amém? A verdadeira felicidade. Presta atenção na mensagem de hoje, porque Deus tem um encontro marcado contigo. A verdadeira felicidade está aqui nesse lugar. Mastiga bem esse alimento que o Senhor tem para você hoje, amém? E o primeiro ponto que eu quero compartilhar contigo é possível ser feliz? Sim, mas a felicidade está naquilo que você evita, baseado aí no versículo 1. Na vida cristã, você como cristão deve saber disso. Existem coisas, um lado negativo e um lado positivo. Um lado negativo está naquilo que você evita de fazer, naquilo que você como cristão foge, porque sabe que é caminho de morte, que você não entra, que você não faz, você evita. E o lado positivo está naquilo que você como cristão faz, que você busca, que você procura. Em resumo, maldição, não faço. Bênção, eu faço. E notem então no primeiro versículo que nós lemos, que diz: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta à roda dos zombadores. Nós podemos ver aqui 3 progressões distintas. Progressão no sentido de ir aumentando. A primeira delas, atente para os verbos aí: seguir, imitar, assentar. Parece até a rede social, né? Primeiro você segue, você gosta, depois você começa a imitar, a seguir a tendência do momento. E aí de repente você se assenta, se torna como, tem comunhão com aquelas coisas. Há uma progressão entre seguir, se tornar, e sem refletir,
a imagem daquilo que está acontecendo ao seu redor. Muitas vezes nós fazemos isso, porque todo mundo faz, é legal. Tem tantos movimentos aí, musiquinhas, sendo repetidas por cristãos, sem prestar atenção no que estão fazendo. Situações que estão adentrando a vida de cristãos. Segunda progressão: conselho, conduta e roda. Conselho é uma coisa conceitual. Você ouve o conselho, você pode seguir ou não, né? Mas você ouve, é conceito. Conduta é uma coisa já dinâmica, e roda é fazer parte, estar misturado. Há uma progressão entre a dica, vou te dar uma dica, um treinamento, e a formação acadêmica. A progressão aí, conselho, conduta, roda. E a terceira progressão no texto: ímpios, pecadores e zombadores. Ímpio quem é? Ímpio é aquela pessoa que pode até ter uma vida socialmente aprovada. Você olha para aquela pessoa e vê que ele é um bom pai, ele é um bom cidadão, ele é uma pessoa trabalhadora, cumpre com seus deveres, mas não leva Deus em conta. Faz as coisas até mais ou menos certinhas. Você olha para ele e diz assim: só falta Jesus. Só falta Jesus. O pecador é aquele que intencionalmente transgride, aquele que erra porque quer, deliberadamente. Ele não se importa em fazer errado, ele sabe e ele vai e faz. E o zombador é aquele que escarnece, ele zomba, avacalha com as coisas sagradas. Esse é o zombador. E existe um perigo aqui. Esse ímpio, aquele que só falta Jesus, mas ele não quer Jesus. Mas é aquela pessoa que você respeita, ele é amigo seu, tem boas ideias, ótimos conselhos, é legal estar com ele, é legal sair com ele, mas ele também é amigo dos pecadores, porque ele não tem entendimento, é amigo íntimo, é amigo dos zombadores, e de repente você se vê numa cilada, aquele teu amigo tão legal, de repente te coloca num lugar onde você fica num aperto. Não estou dizendo que você não deve investir nas pessoas para levá-las para Jesus, me entenda bem, porque nós precisamos estar no meio dessas pessoas, mas nós precisamos ser os influenciadores. Olhe para certas amizades que você tem com ímpios. Você tem influenciado eles, ou eles têm te influenciado? Ou eles têm feito você buscar a felicidade passageira? Olhe para a sua vida hoje, olhe quem você tem ouvido ao seu redor. Essas pessoas você tem influenciado, ou elas têm te influenciado? Só olhando esse versículo nós já temos muito sobre como ser felizes. O caminho da felicidade está em cuidar das origens dos seus conselhos, amém? Cuidar da origem daquilo que você faz, quem você está imitando, quem eu estou imitando nessa atitude que eu estou tendo, e escolher bem as pessoas com quem você senta, a influência que elas exercem sobre você, como aquele ditado antigo diz, né? Me digam com quem andas, que eu te direi quem és. Com quem você senta, com quem você anda. Se pouco a pouco, na busca da felicidade, você adotar um estilo de vida que não leva Deus em conta, você vai entrar na rota da infelicidade, sem perceber. Aí você começa a ver coisas, rastro de destruição na sua vida. Você pode ter prazeres imediatos, mas o final é tristeza, o final é angústia, o final é dor profunda. Parece ser algo muito legal, parece ser a ideia do século, mas o final é morte. Deus já sabe, e Ele mostra na sua palavra. Nós vimos no Salmo 1, versículo 1, Ele mostra na sua palavra. Você pode se arrepender, ajustar a rota, pegar o caminho certo de novo, ou você pode ir até o final e dar com os burros na água, né? Pegar a rota da infelicidade. É fato que se você frequentar alguns ambientes, alguns lugares, na busca da felicidade, mesmo sabendo que ela não está lá, você vai beber do cálice amargo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Então, se você quer ser feliz, cuidado com o que você põe na sua mente, com quem você anda e onde você vai. É possível ser feliz, mas a felicidade está naquilo que você faz. Versículo 2, ao contrário, a sua satisfação está onde? Na lei do Senhor, e nesta lei medita de dia e de noite. Olha que contraste entre o primeiro e o segundo verso, entre o conselho do ímpio e a lei do Senhor. O que opera hoje na sua vida? O que rege as suas decisões, as suas palavras, as suas ações, as suas reações? É o versículo 1 ou é o versículo 2? O que governa os teus desejos, os teus sonhos, os teus alvos, projetos de vida?
Se você pautar a sua vida pela palavra de Deus, pelos preceitos de Deus, pela vontade de Deus, você vai encontrar a verdadeira felicidade. Existe um caminho abençoado por Deus. Sabe, não é ter a Bíblia em casa, não é ter a Bíblia na prateleira, ou abrir ela lá no Salmo 91, colocar lá bem bonita, né? Para dar sorte. Ou então abrir a Bíblia, fechar os olhos assim e procurar, né? O que Deus quer falar contigo hoje, né? Vai e mate todos. De repente pode botar o dedo ali, o que você vai fazer aí, né? Ouvir a mensagem, meditar na mensagem. Aquilo que você está ouvindo hoje aqui, você precisa meditar, você precisa encucar, você precisa olhar para a sua vida e olhar para aquilo que você está ouvindo hoje e ver o que precisa ser alinhado. Quando você vai no PG, você ouve a mensagem do PG, o que eu preciso alinhar na minha vida? Quando você lê um texto na Bíblia, o que isso está falando para mim? Porque não é uma história antiga, é uma história para mim hoje, e é caminho da felicidade. A sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei, medita dia e noite. Você não vai largar do teu emprego para meditar na palavra. Você vai lá no seu trabalho, você vai estar meditando. O pastor Cristiano falou tal coisa no domingo. Poxa, isso doeu no meu coração. Preciso rever essa situação na minha vida. Não podemos ser meros ouvintes da palavra de Deus, mas sim praticantes. Terceiro, é possível ser feliz sim, mas a felicidade está naquilo que você é. Versículo 3. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Tem uma coisa que passa muitas vezes despercebido nesse trecho desse salmo. É algo assim tão pequeno, mas algo tão grandioso. Davi nesse salmo ele não está falando de uma árvore qualquer, de uma árvore nativa, de uma árvore que nasceu sozinha. Ele está falando aqui de algo que foi planejado. Não foi algo que foi levado pelo vento e caiu naquele lugar e simplesmente nasceu. Mas ele está falando de uma árvore que foi plantada propositalmente no lugar certo. É isso que ele está falando. E quando nós trazemos isso para a nossa vida, Deus te chamou, Deus te plantou num lugar, Ele planejou a sua vida, Ele te chamou desde a eternidade, Ele enviou o seu Filho Jesus por você, Ele chamou você para estar aqui nesta igreja, Ele plantou você no solo da graça. Estar à beira das águas correntes tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Quando você está plantado junto às águas, significa que pode vir o calor, pode vir aí, o sol implacável de um deserto, por exemplo. Está tudo seco ao redor, mas está ali o rio correndo, e você está ali firme. Você está ali sendo nutrido. Você está ali tendo as suas necessidades supridas, mesmo no ambiente de adversidade, mesmo passando por dificuldades. Você não perde a sua felicidade, suas folhas estão verdinhas, e você dá fruto no tempo certo. Sua vitalidade está ali. Você tem tudo aquilo que precisa. O apóstolo Paulo fala sobre isso em sua carta à igreja de Filipe, e ele diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver o que? Contente, em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura quanto de fome, assim de abundância como de escassez. Eu aprendi a viver contente. Aí ele segue: tudo posso naquele que me fortalece. Não é a circunstância que nos deixa felizes ou infelizes. Independente das circunstâncias, você não perde as suas forças. Por quê? Porque você está plantado. Você está plantado junto à corrente das águas. Você dá fruto no tempo certo. Os frutos os quais Deus designou para que você desse. Aquilo que é seu vai acontecer, mas você precisa estar plantado. Amém? Tudo que você fizer vai ser o que? Bem sucedido, diz a palavra. Você vai prosperar, esse é o resultado. Se você olhar para Josué, quando ele recebe a missão de entrar com o povo na terra prometida, Josué 1, diz assim, Deus dizendo para ele: seja forte e muito corajoso. Somente isso. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja o que? Bem sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras do livro dessa lei e de meditar nelas de noite e de dia. Está vendo que é a mesma figura aqui? Lá do Salmo? Para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão.
Aquele que medita, prospera. Aquele que medita e segue, prospera. E você será o quê? Bem-sucedido. Preste atenção. Essa história, ele sai dali, deste momento, para enfrentar gigantes, para enfrentar cidades fortificadas. Mas como? Cheio da alegria do Senhor, para conquistar aquilo que Deus já tinha dado para ele e para o seu povo. Ele saiu para buscar aquilo que Deus já tinha dado e conquistar. Deus tem um caminho de felicidade para nós, de conquistas, de bênçãos. Não tem nada de errado nós conquistarmos, nós sermos prósperos, não tem nada de errado nisso. Agora, se isso é a fonte da sua felicidade, isso está errado. Isso está errado. Porque haverão gigantes para nós enfrentarmos, haverão cidades fortificadas, vai ser um caminho de luta, mas de vitórias, de conquistas, de celebrar, sem perder a felicidade, em momento nenhum. Por quê? Porque nós somos árvore plantada à beira das águas correntes, nós somos nutridos por Ele, nós estamos firmados na rocha da palavra de Deus, a palavra é eterna, a palavra é verdade, do verbo que se fez carne, Ele é a palavra, é Jesus. Estamos debaixo de promessas, o nosso destino é vitória, mas tem um C, nosso destino é vitória, se não desistirmos de perseverar, porque se desistir é derrota. Temos uma coroa separada para nós, nós temos um lugar reservado, lugar de realeza, nós somos filhos do rei, príncipes, princesas, cordeiros com Cristo Jesus, mas existe uma condição para isso, estarmos com a nossa vida pautada nas decisões, nossas decisões, pela palavra de Deus. Não podemos andar de qualquer maneira seguindo o conselho dos ímpios, imitando a conduta dos pecadores, nos sentando à roda dos escarnecedores. Toda vez que o povo de Deus saiu do caminho da bênção, houve consequências. Consequências pequenas, consequências grandes, mas sempre há consequência. Nós precisamos tomar decisões todos os dias, na vida. Seja no seu casamento, na criação dos filhos, nos negócios, investimentos, relacionamentos, vida espiritual, em todas as áreas, decisões nós precisamos tomar. Se nós não vivemos de acordo com a palavra de Deus, nós vamos tomar decisões erradas. Às vezes parecem certas, mas lá na frente você vai descobrir que estava completamente enganado. Mas se você amar a palavra de Deus, se você meditar na lei do Senhor dia e noite, andar de acordo com seus princípios, então você será como uma árvore plantada. Não se deixe enganar. A sequidão está aí fora, ela está aí. Tem gente se transplantando do ribeiro, da corrente das águas, essa árvore plantada, se transplantando para um vaso adornado. Tão lindo esse vaso, eu quero viver nele. Um vaso de felicidade aparente, saindo da fonte, saindo do lugar onde tem provisão, para ir para algo que é passageiro. Tem gente que sai das correntes das águas, onde tem vida abundante, para um vaso enfeitado, e não percebe que ali não tem suprimento, não tem água, não tem nutrientes. Vai depender do jardineiro que você sabe quem é, e de repente cessa, busca no lugar errado, encontra uma felicidade passageira, talvez até muito grande para aquele momento, mas uma felicidade que depende da próxima dose, depende do próximo negócio, da próxima namorada, do próximo casamento. A felicidade verdadeira é encontrada nas raízes profundas, fortemente alimentadas, que tem seiva, que tem vida, que tem fruto, que tem beleza, que tem Deus. Mas o Salmo não termina aqui. A partir do versículo 4 ele vai dar seguimento num assunto que nós vimos no princípio, no versículo 1, que o ímpio ele tem conselho para dar, o pecador tem um caminho largo para caminhar, e o zombador vive de fazer escárnio. E o salmista, após dizer como é o justo, ele volta ao seu holofote novamente para o ímpio. Ele olha para o ímpio, ele diz que o ímpio é como que palha, diz ali Salmo 1:4, é como palha que o vento leva, como contrasta com a árvore plantada. Eu vejo a clareza, a intencionalidade de Deus aqui, mostrando uma diferença tão notável como essa. Uma árvore plantada na corrente das águas, sempre verde, frutífera, comparada com palha seca. Palha não tem raiz, palha não tem vida, palha não tem peso,
palha é levada pelo vento para um lado, para o outro, palha é consumida pelo fogo. Este é o ímpio. É aquele que busca a felicidade sem considerar as coisas de Deus. Ele pode estar até bonito agora, ele pode estar agora todo ricão, mas ele é palha. Palha mofa, palha apodrece, palha é levada pelo vento, ela passa. A felicidade do ímpio é palha. A felicidade no padrão do mundo é palha. E olha o que diz o versículo 5: por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos santos. A palha não suporta o juízo de Deus. A palha está solta, indo de um lado para o outro, não tem raiz, não tem segurança nenhuma. Talvez você, eu, olhando esse mundo afora, a gente olha tantas coisas erradas, tanta injustiça acontecendo, tanta coisa errada acontecendo, parece que as pessoas estão se safando da justiça dos homens, parece que tem uma impunidade imperando nesse mundo, não parece isso ao seu redor? Você olha e você vê, você fica chocado. Mas isso não é desde hoje, é desde muito tempo. Você vê na Bíblia Herodes reinando e João Batista sendo decapitado, Nero governando, reinando, Paulo, Pôncio Pilatos governando, Jesus sendo crucificado. Nós vemos as injustiças no mundo acontecendo desde sempre. Por quê? Porque o ímpio compra testemunha, suborna o juiz, corrompe as cortes, escapa impune. Mas eu pergunto, ele vai escapar do juízo de Deus? Vai escapar do justo juiz? Ele vai conseguir subornar esse juiz? Vai passar impune? Como que vai ficar o ímpio no dia do tribunal de Deus? Como vai ficar aquele que escarneceu de Deus? Aquele que viveu a sua vida ignorando as coisas de Deus, zombando? Vai ter que enfrentar o Deus Todo-Poderoso. Olha a visão que Deus deu a João, está escrita em Apocalipse, no capítulo 6, versículo 12 a seguir. E João relata ali: observei quando ele abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra, a lua se tornou vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós, esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá suportar? Esse é o fim dos ímpios. O mesmo fim relatado no Salmo que nós lemos. Aqueles que beberam todas as taças dos prazeres da vida, quando tiverem que enfrentar o justo juiz, o juízo final, eles não prevalecerão. A felicidade encontrada no mundo, preste atenção, tem prazo de validade. É daqui até ali. No versículo 5, continua a segunda parte, dizendo que nem os pecadores na comunidade dos justos, nem os pecadores vão passar despercebidos. Eles também não resistirão ao julgamento. Talvez vocês perguntem qual que é a comunidade. É a igreja. A igreja é uma mistura. Tem trigo, tem joio. Tem ovelha, tem bode. Tem salvo e não salvo. Tem regenerado e tem não regenerado. Por isso que a gente vê tanto escândalo por aí, tanto fogo estranho por aí, tanta gente que se diz cristão, mas não tem uma atitude de cristão. Tem uma aparência, mas não tem uma prática. E outros que não têm aparência, mas o seu coração é melhor do que aqueles que têm aparência. Por isso que nenhum de nós tem autoridade para dizer: esse é bode, aquele é ovelha. Esse está salvo, aquele não está salvo. Esse é joio, aquele é trigo. Não temos, não cabe a nós julgar. Nós não temos essa competência, mas nós podemos julgar a nós mesmos. Nós somos chamados para julgar o nosso coração. Quem você é? Nesse versículo ali, quem você é? Você entra nessa lista dos pecadores na comunidade dos santos? É tão grave esse assunto, porque muitas pessoas não sabem se elas mesmas são regeneradas ou não. Não sabem. Tem uns que acham que são e não são. Tem outros que acham que não são e são. Esse assunto Jesus aborda em Mateus capítulo 7, ele diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz o quê? A vontade do meu Pai que está nos céus.
Muitos me dirão naquele dia o quê? Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha, está fazendo a obra do Senhor. Não é lindo isso? Em teu nome não expulsamos demônios, realizamos muitos milagres. Sim, fizeram. Mas então lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Essas pessoas estavam enganadas acerca delas mesmas. Esse texto está nos dizendo com muita clareza o seguinte: naquele dia não só os ímpios não prevalecerão, mas também os pecadores da comunidade dos santos, aqueles que vivem da prática do pecado. Quando o Senhor vier nas nuvens, talvez vai mandar uns anjos ali classificar: esse aqui, né, vai para o celeiro de Deus, esse aqui vai para onde? Para o fogo, porque o joio vai ser queimado, a palha vai ser queimada. Naquele dia nenhum salvo será lançado no inferno, e nenhum ímpio, mesmo que disfarçado de crente, vai ser levado para o céu. Não tem jeito. É individual a coisa aqui. É você, é aqui dentro. Não é o teu exterior, é o teu interior. Aqueles que estão dentro da igreja, mas buscando a felicidade do mundo, a felicidade vã do mundo caído, pecando deliberadamente, intencionalmente, ouvindo a palavra na igreja, mas sem constrangimento, sem quebrantamento, sem arrependimento, sem temor, não resistirão na congregação dos justos, no dia do juízo. Se você ainda está assim, se arrependa. Hoje é dia de você tomar uma decisão. Quero chamar o louvor, está subindo. Mas nós temos mais um versículo nesse salmo, o versículo 6. E ele começa dizendo: pois o Senhor aprova o caminho dos justos. E termina dizendo: mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Deus aprova o caminho dos justos. Deus tem um caminho preparado para nós com selo de aprovação. Tem um carimbo lá, ó, pá, aprovado. Um caminho de felicidade verdadeira, não temporário. Um caminho de liberdade, não de libertinagem. Nós somos livres, mas nem tudo convém. Tem coisas que não fazem sentido, tem coisas que são loucas. Um caminho de ser cheio, mas não cheio de qualquer coisa. Você escolhe daquilo que você vai se encher. Saiba de uma coisa: Deus ama. Pode apagar as luzes, por favor. Deus ama você. Deus conhece o seu interior. Ele te conhece, Ele sabe. Ele tem intimidade contigo. E se você não sabe, você é precioso para Ele. Você é muito precioso, você tem muito valor. Você é propriedade de Deus. Ele te ama. Você é a herança dEle. Você é a ovelha de Deus, a menina nos olhos de Deus. Ele te aprecia. Conhece teu caminho, conhece a tua vida. Se você não sabia disso, saiba que Ele te amou primeiro. Ainda quando você sequer o conhecia, quando você nunca tinha entrado pela porta de uma igreja, onde você nem sabia talvez quem é esse Jesus de verdade, Ele já te amava. A palavra diz que ninguém vem ao Pai se Ele não atrair primeiro. Ninguém vem a Jesus se Ele não atrair primeiro. O Pai precisa atrair, e Ele te ama e te atraiu. Mas a escolha de permanecer é sua. É sua. Porque o texto ele termina indicando o fim do outro caminho. Não é que Deus preparou um caminho para te destruir, ou um caminho que leva as pessoas para o inferno, ou para o fim, ou para o fogo eterno. Deus preparou um caminho de bênção, mas nos dá o livre-arbítrio para escolher qual caminho nós queremos andar. Ele mostra claramente na sua palavra o fim dos dois caminhos. A escolha é nossa. Ou nós andamos para o caminho de Deus, para a verdadeira felicidade, ou nós andamos no caminho da felicidade aqui deste mundo, que leva à destruição. Medite agora aí, onde você está. Tem havido destruição na sua vida, na sua história? Tem tido destruição na sua casa, nos seus relacionamentos? Você percebe que talvez o caminho que você tem andado durante grande parte da sua vida não tenha sido na rota da felicidade verdadeira? Eu tenho certeza que você está buscando essa felicidade. Todos nós estamos em busca da felicidade, mas nessa busca às vezes nos perdemos. Talvez você já tenha encontrado o caminho do Senhor, mas parece que esse caminho é como uma corda bamba, e você sobe naquela corda e de repente você não consegue firmar o passo. De repente você se deixa levar pela felicidade segundo o mundo e você cai da corda.
A pergunta é: até quando você vai fazer isso? Até quando você vai vacilar entre dois caminhos? Desde Gênesis, no Éden, Deus criou o homem para viver debaixo de bênção, debaixo da sua proteção. Mas o homem escolheu um caminho de independência. O caminho da independência não é o caminho da felicidade. O homem escolheu ser dono da sua própria felicidade, escolher o que é bom para ele. Lembra, lá tinha uma árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não era do bem e do mal do tipo de Deus. É o bem e o mal segundo os homens aqui nessa terra, segundo o que eu acho que é bom, segundo o que eu acho que é mal. O homem escolheu o seu próprio Senhor. Será que é esse caminho que você tem andado? Buscado a felicidade do ímpio, buscado fazer a sua vontade imediata? Talvez não seja em todas as áreas da sua vida que você tem feito isso, mas tem alguma área na sua vida que você tem ignorado a vontade de Deus e buscado a felicidade do mundo. Tem algo aí no seu coração, tem um vazio aí no seu coração. Até quando isso vai ficar assim? Até quando? Agora é a hora de você tomar uma decisão, de uma vez por todas na sua vida. Existe um caminho diante de você, proposto por Deus, um caminho de felicidade, mais do que feliz, e um caminho da infelicidade. E Deus diz: escolha o caminho da felicidade, escolha esse, meu filhinho amado. E o caminho da felicidade, ele passa pela fidelidade. Não existe felicidade sem fidelidade a Ele. Você ouviu a mensagem de hoje? Temos condutas a evitar, algo a fazer e alguém para ser. E a verdade é que você só pode ser feliz quando você tem um encontro com Deus, quando você tem um encontro com Jesus. O encontro com Jesus muda a sua história, muda a sua perspectiva de vida. Porque quando você encontra com Jesus, Ele diz: deixa o teu passado de lado, minha cara, eu vou apagar tudo isso. Eu te amo, eu te recebo, eu te aceito, venha como você está. Eu quero cuidar de você. Me dá esse teu fardo aí que é pesado, pega o meu fardo que é leve. Pega a minha alegria, a minha felicidade, a conquista que eu dou para você. O caminho daquele que ama o Senhor e anda por seus caminhos é um caminho cheio de desafios. Não é um caminho fácil. A porta é estreita, mas ao mesmo tempo é um caminho cheio de felicidade, porque a nossa alegria não depende de circunstância. Nossa alegria está nele. E nessa noite você tem a oportunidade de fazer uma entrega. Nós vamos cantar uma canção aqui de entrega. Talvez você não conheça ela, você não saiba cantar ela, não conheça sequer a melodia dela, mas você pode ler ali no telão e fazer uma oração com ela, uma oração de entrega. O que você tem para entregar ao Senhor hoje? Nós precisamos render toda a nossa vida a Ele, render tudo aquilo que somos, aquilo que temos, render todo o nosso passado. Precisamos render o nosso presente e o nosso futuro. Se você quiser agora, se coloque de pé, nesse mesmo espírito, com tudo aquilo que Deus tem falado contigo até agora, e cante essa canção.
Aleluia. Digno tu és, Jesus. Se você estava em busca da felicidade, você a encontrou hoje aqui. A verdadeira felicidade está nele. Pode dar uma salva de palmas a ele. Deus é maravilhoso. E naquele grande dia, o Senhor Jesus, Ele vai te chamar para a maior de todas as felicidades. Ele vai dizer para você: vinde bendito do meu Pai, entra e tome posse deste reino, esse reino eterno. Amém, queridos? Guarde essa mensagem no seu coração, inculque ela na sua mente, medite nela dia e noite. Amém? Tenho certeza que o seu futuro e o seu destino serão impactados para sempre.